Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. E nós temos como convidado no espaço de hoje aí o nosso colega Juliano Bosio, que é o contador do nosso campus. Já esteve aqui em outras oportunidades para falar sobre o imposto de renda. Mas hoje o assunto é reforma tributária. É um assunto que certamente irá interessar a todos, indistintamente. A reforma tributária aprovada para o Brasil é considerada a maior mudança do sistema de impostos nas últimas décadas. Então, nós vamos conversar aqui com o Juliano a respeito do que vai mudar realmente, como vai funcionar, qual é o cronograma de transição, além dos impactos esperados, os pontos de atenção e outros aspectos aí que o Juliano vai abordar nesse espaço, então. Bem-vindo novamente, Juliano. Muito obrigado, Ademar. É um prazer estar novamente aqui e hoje para tratar desse tema tão atual e tão relevante e que vai mexer com as empresas, vai mexer com os sistemas do governo. Então, é uma grande mudança aí que vem pela frente, realmente. Na sua concepção, para melhor? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz e essa pergunta até, vamos dizer, deriva uma outra aí. Sim. Que mais interessa aos empresários é saber se vão pagar mais. Se é bom e se vão pagar mais ou assim, né? Se vão pagar menos. Eu diria que é uma reforma necessária. No final das contas, ela será muito boa, mas nesse período de transição, e a gente vai falar um pouquinho disso, vai dar o que falar. Então, vamos para as nossas perguntas aqui, Juliano. Dizem que essa é a maior mudança tributária do Brasil em décadas. Por quê? Bom, porque é a maior mudança e eu diria que é uma revolução. Pela primeira vez, o Brasil vai se alinhar com as melhores práticas mundiais em termos de tributação. Ao adotar um sistema de IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, a gente se alinha com mais de 170 países no mundo que adotam essa metodologia. E com isso é evidente que o Brasil vai ganhar em competitividade. Agora, por que é uma revolução? Porque ela acaba com a questão da cumulatividade. E essa é uma questão que incomoda, na verdade, né? Que é a questão de pagar imposto sobre imposto. Então, a partir dessa aprovação da reforma, o imposto será cobrado sobre o valor agregado. Então, o que é isso, né? Para exemplificar, né? Uma empresa compra uma mercadoria por R$100 e aí vai ter o imposto, esse novo imposto, já vamos falar das siglas. Sim. Aí, e ele vai ser calculado sobre esse valor, num cálculo por fora, e a empresa que está comprando, ela vai se apropriar desse crédito. E ao vender essa mesma mercadoria por R$150, por exemplo, ela vai calcular de novo esse imposto, aproveitando o imposto que ela acreditou quando comprou e pagando somente a diferença. Então, não existe imposto sobre imposto. Então, essa é uma questão bastante relevante e alinha, como eu disse, né, o nosso sistema tributário ao resto do mundo. Isso muda o que exatamente? É uma tributação única e transparente sobre o consumo. Pelo que eu andei me informando, né, e conversando contigo, começa já lá no consumo, então. Isso. Não vai haver uma cascata de tributos, que isso eu acho que é o grande drama existente hoje na nossa economia nacional. Exatamente, Ademar. Acho que é importante a gente frisar esse ponto, porque hoje no sistema, quando a gente olha aí para os modelos tributários que existem, a gente sempre tem essa questão da cascata. Então, de uma vez por todas, ao considerar o imposto somente sobre o valor agregado, a gente vai acabar com isso. Agora, é evidente que isso traz diversos desafios e a legislação, ao instituir essa forma, ela vai cobrar alguns detalhes aí bastante importantes, que é a questão, por exemplo, do crédito poder ser apropriado somente se ele foi liquidado financeiramente. Então, imagina o seguinte, no sistema atual, para algumas operações, também existe o crédito, mas a gente chama isso de crédito escritural. Eu comprei, essa nota tem um imposto implícito, eu vou creditar esse imposto, independente
desse imposto estar pago ou não. No novo sistema, esse imposto precisa estar pago. Então, isso gera um desafio bem maior em termos de controle e também em termos de fluxo de caixa para as empresas. Tem que estar pago o imposto. Então, mas falando um pouquinho mais assim sobre a importância de todas essas mudanças, né? Nós falamos o imposto ser sobre o valor agregado, mas tem uma outra grande novidade também, que é a tributação no destino. O que é isso? O imposto vai para o local de destino da mercadoria, tá? Nós estamos falando de uma reforma... Mas isso antes do consumo. Nós estamos falando de uma reforma sobre o consumo. Então, imagina, Ademar, que alguém aqui do estado do Rio Grande do Sul está comprando de São Paulo. Aí a transportadora vem aqui, entrega a mercadoria. O imposto é no local do destino. Então, esse imposto é do Rio Grande do Sul e não lá de São Paulo. Então, essa é uma mudança bem importante também, tá? Então, as pessoas perguntam muito sobre isso, mas e se eu estiver lá em São Paulo consumindo? Aí é diferente. Se a pessoa estiver lá, por exemplo, uma pessoa física, entrar num estabelecimento de São Paulo e vou consumir algo, vou comprar numa loja, vou comprar um eletrônico, aí ela está comprando fisicamente naquela loja. Aí não se caracteriza essa questão do destino, porque é lá que o consumo está ocorrendo, é lá que a compra está acontecendo, independente de onde ela vai, para onde ela vai levar isso depois. Então, essa é uma questão bem importante de ser observada. Eu estava me ocorrendo agora uma ideia, você falou em consumo em São Paulo ou aqui ou qualquer outro estado. É comum a gente ir para outros estados efetivar compra, ou Santa Catarina, ou São Paulo, ou até outras localidades. Eu vou pagar imposto se eu comprar lá? É isso? Por exemplo, é comum as pessoas vão para 25 de março, por exemplo, lá fazer o rancho para vir vender aqui. Como é que funciona? Eu pago lá ou eu trago o produto para cá e vai incidir aqui? Neste caso, se a pessoa estiver comprando lá e aí ela é responsável por transportar e ela pode levar isso para onde ela quiser, o imposto é de lá, vai ser pago lá e vai ficar naquele estado. Diferente, né, de a pessoa vamos dizer, ela vai fazer uma encomenda, né, ela vai comprar lá do estado de São Paulo pedindo para entregar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Aí o imposto vai para o destino. Então, esse é um ponto bastante importante aí que muda radicalmente e aí a gente tem que lembrar do sistema atual, que muito se fala em guerra fiscal, alíquotas diferentes, sistemáticas diferentes. Então, o novo sistema quer tornar isso tudo, vai tornar, né, já é uma realidade, foi aprovado, de uma forma muito mais harmônica, isso é uma legislação unificada. Então, nós teremos todos esses efeitos aí que tanto incomodavam, né, minimizados, eliminados. E se eu comprar pela internet? Bom, aí existem regras que ainda estão sendo analisadas, acertadas, mas também a tendência é essa, né, de considerar o transporte. Tá? Eu vou ter que enviar para outro lugar, então vai ser lá no destino. Então tem tudo isso para ver. Agora, Ademar, o que mais surge, né, como eu falei antes, é a preocupação com aumento de carga tributária, pagar mais impostos, né? E aí com isso a gente tem que lembrar que o espírito da legislação é de que deverá haver uma neutralidade. Não é para ter carga tributária aumentada. Agora, como isso vai na prática ser manejado para que não ocorra esse aumento, a gente não tem uma certeza, né? Embora a legislação traga essa previsão desse monitoramento para que haja essa neutralidade, a gente não tem uma certeza, né? Agora, eu acho que a gente precisa também aqui comentar sobre o prazo. Prazos e quais os impostos aí que vão sair, quais que vão entrar. Sim, importante isso, né? Siglas todas aí, eu né? já ia pular uma etapa aqui, mas é importante saber o que vai terminar, não é hoje nem amanhã, mas o que vai terminar e o que vai surgir. Então, falando sobre essa questão aí das novidades, das siglas, o Brasil optou por um IVA, Imposto de Valor Agregado, dual, que contempla, então, a criação de 2 novos impostos. Um deles é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o outro é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o que acontece? A CBS vem para substituir
Vamos falar das letrinhas aqui, né? O famoso PIS e COFINS. E o IBS para substituir ICMS e ISS. Então vamos lá, o ICMS, que é de competência estadual, e o ISS, que é de competência municipal. Os outros dois impostos que são substituídos pela CBS são de competência federal. Junto com isso, vem a criação de um comitê gestor federal para esse IBS, que vai administrar toda a arrecadação e as regras desse novo imposto. Então, dentro da questão de siglas, nomes de impostos, essa é a mudança prática. E os números que se tinha antes de PIS, COFINS, eles se igualam aos novos impostos ou essas taxas que precisam de uma equalização, se fala em mais justa, uma cobrança mais justa, vai ser dessa forma, mais ou menos? Olha só, Ademar, como os impostos até então são cobrados de forma cumulativa, vamos pegar o exemplo aí do PIS e o COFINS. Dentro do sistema cumulativo, nós temos uma alíquota aí de 3,65% na soma desses dois tributos. Na vigência total da reforma tributária, nós teremos esses dois tributos com uma alíquota de 8,4%. Então ele aumenta porque tem a questão do crédito que vai ser gerado pelas compras. Mas se vai ter redução ou não, depende de cada setor, de cada área. Nós fizemos algumas simulações já em relação ao setor de serviços. E esse é um setor que a gente está enxergando aí um possível aumento na carga tributária, dadas as características desse setor. Agora, para outros setores de indústria, de comércio, a gente consegue enxergar algo próximo à neutralidade. Mas ainda é muito cedo. Nós temos definições em relação às alíquotas do CBS, mas não temos uma definição total em relação às alíquotas do IBS. E nós sabemos ainda que o IBS, que é composto do ICMS e do ISS, que vai substituir esses impostos, como existe aí uma competência estadual e municipal, e ainda vai existir a possibilidade de estados e municípios definirem dentro de um certo limite suas alíquotas, nós poderemos ter e vamos ter algumas variações na composição desse IBS, podendo ter alíquotas diferentes. O fato é certo, nós precisamos nos acostumar a ouvir essas siglas CBS e IBS, ou seja, passaremos aos poucos a não ouvir mais as siglas tradicionais e costumeiras que nós temos ouvido hoje, que é PIS, COFINS, ICMS e outros que tais. O que isso não é para amanhã, como a gente comentou antes. Tudo isso vai entrar em vigor em 2033, é isso? Mas nós temos como é que ele chama? Esse tempo de adaptação. Ou seja, mas já temos que nos acostumando a usar essa nova sistemática, é isso? Então, Ademar, a reforma tributária... Não podemos deixar para a última hora também, né? Porque depois... Perfeito, porque a reforma tributária já é uma realidade. Ela foi aprovada, então nós temos aí a Lei 214, que é uma lei complementar que trata de todo esse ordenamento aí em relação a esses impostos. Evidente que nós teremos uma legislação complementar ainda a ser divulgada, mas nós temos notas técnicas sobre diversos aspectos relacionados à emissão de documentos fiscais e tudo mais, que é o que, de uma maneira mais urgente, precisa ser feito. Então, olha só, como bem você falou, em 2033 nós teremos um novo sistema tributário, mas até lá nós temos Exato, mas nós temos uma transição. Exato. E eu digo assim, a reforma já começou, já tem efeitos aí que estão em vigor, e para 2026, a preocupação das empresas está relacionada em emitir suas notas fiscais, ou os seus documentos fiscais, já com o destaque de CBS e IBS. É um período para destacar esses dois tributos. Ou seja, está valendo. Como teste, mas é uma alíquota teste.
Então nós vamos ter a obrigatoriedade de destacar na nota fiscal uma CBS de 0,9% e um IBS de 0,1%. Isso é obrigatório, não há como escapar. Se no início de janeiro a empresa for emitir uma nota fiscal e não tiver essa adequação, a nota não será aprovada para emissão, porque tudo é eletrônico, hoje os documentos são eletrônicos, e a empresa não conseguirá fazer sua venda de mercadoria ou de serviço. Fazendo um parênteses aqui também, que nós temos uma mudança bastante importante, que é a nota fiscal de serviço dentro de um modelo nacional. Então, todas as prefeituras precisam se adequar a isso também, para que essa emissão esteja nesse padrão nacional, que também é uma das partes aí da reforma para a unificação aí de todas as informações. Então, a mudança mais importante para 2026 é a obrigatoriedade de colocar esses campos novos nas notas fiscais relacionados aos dois tributos CBS e IBS. Tem uma outra questão também que não se fala tanto, mas é obrigatório já para 2026, que é a mudança no formato do CNPJ. Nós teremos um CNPJ alfanumérico. Então, como aconteceu aí com as placas dos carros, pois é, na adoção aí do padrão Mercosul, nós teremos isso no CNPJ, porque o número de CNPJs com a reforma tributária ele vai crescer muito, porque tem uma questão que talvez muitos não estão se dando conta, é que pessoas físicas, uma grande parte aí que vendem serviços, elas vão precisar um CNPJ para transferir, vão pagar impostos novos e vão transferir créditos para as etapas seguintes, ou seja, de quem está adquirindo os seus serviços. Então, vão ter que ter um CNPJ também. A estimativa é que esse número de CNPJs cresça bastante. Então, por isso da adoção do padrão alfanumérico. E aí, Ademar, tanto pela questão da nota fiscal, que tem que adequar esses campos e esse padrão de CNPJ alfanumérico, as empresas de software que desenvolvem os sistemas ERP estão correndo bastante para adequar tudo isso, porque não é uma tarefa simples. Uma coisa é colocar esses dois novos campos, outra coisa é toda a estrutura que vem por trás para chegar a esses cálculos. Então, temos tabela nova de classificação fiscal, de CST para esses novos tributos, temos um cuidado com os códigos de classificação, ou vamos chamar a nomenclatura de classificação comum aí, relacionados aos produtos, que é o NCM. Então, tudo isso tem que estar alimentado dentro dos sistemas. E já é para o ano que vem, né? Por isso que se fala, Juliano, que a área de... Nós estamos falando da reforma tributária como um todo, que a área de ciências contábeis, a área do contador, elas têm que estar numa atenção total, até, quem sabe, tendo uma bola de cristal para adivinhar ou adiantar algumas mudanças que possam surgir para não se pegue desprevenido, para que não sejam cometidos erros que depois podem custar caro, né? Bastante caro, porque imagina que com essa mudança, esses impostos vão ser calculados por fora. E o que significa isso? Tá? Pois é. Que o imposto não pode ser base para o próprio imposto. Então, toda a sistemática de cálculo, a precificação de produtos, ela precisa ser revista. E aí já vai um alerta aí para o empresário que tem contratos longos de fornecimento, porque em 2027 a CBS já passa a valer. Então, quem tem contratos firmados tem que prever cláusulas nos seus contratos com os efeitos da reforma tributária, colocando mais ou menos assim que se tiver um aumento de carga ou como o tributo vai ser calculado por fora, ele deve ser adicionado ao preço, ou você vai ter prejuízo. Então, tem que ter esse cuidado desde já. 2027 é um ano e meio. É amanhã, amanhã. tá aí. Então, não dá para vacilar nessas questões. Então, o profissional da contabilidade, ele tem que estar muito antenado para todas essas questões, porque essas questões serão determinantes. Falei da formação de preço, de contratos, a tomada de créditos. Então, tem toda uma complexidade aí para cuidar e avaliar, para não perder espaço aí, não perder dinheiro, né? Pelo que você fala, não é só o contador, mas eu acho que o
o comprador, o pagador, enfim, o público em geral precisa estar antenado a isso para não ser pego desprevenido. Tipo, vou fazer uma compra, tá, mas ontem eu comprei por tanto, agora está tanto, enfim. Como é que essas informações vão chegar ao grande público consumidor? Tem que se informar? Sim, mas como não ser pego desprevenido? Aí que está, né, Ademar? Muita atualização. As empresas têm que entender que, como é um momento totalmente novo e é, como nós falamos, uma revolução na forma de olhar para os tributos, então todos os setores de uma empresa, desde compras, vendas, a contabilidade, a parte fiscal, precisa estar muito integrada e entendendo esses efeitos para não, como eu falei antes, deixar dinheiro na mesa, perder dinheiro e depois não saber como explicar isso, né? Então, o desafio é grande, porque em 2027, como a gente disse, entra a CBS com alíquota plena já, e depois nós teremos, em 2029, uma progressão do CBS até chegar a 100%, lá em 2032, ou 2033, melhor, e diminuição dos impostos ICMS e ISS. Então, isso vai ser feito gradativamente, justamente para que haja essa adequação, para o governo também medir os efeitos, que existe essa preocupação com a arrecadação e esse compromisso com a neutralidade. Então, há que se fazer um trabalho bastante importante nas empresas. As empresas precisam estar muito alinhadas com as suas contabilidades, com as suas assessorias, seja na área tributária, na área de formação de preços, para que tudo funcione direitinho, né? E as surpresas não sejam desagradáveis. Na sua opinião, então, quais são os grandes benefícios dessa reforma, olhando para o Brasil como um todo? O principal benefício é esse alinhamento com as melhores práticas que se adotam no mundo todo. Então, o Brasil ele foi buscar uma legislação moderna, ela está em linha com o que prega aí a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, o Brasil foi buscar o que há de melhor e, inclusive, Ademar, por estar fazendo isso agora, o Brasil vai conseguir colocar algumas inovações ou resolver alguns problemas que outros países não conseguiram, né? Por exemplo, como eu falei antes aí que o crédito tributário ele só vai ser possível se ele for liquidado financeiramente, o Brasil está entrando forte com uma tecnologia chamada, ou com uma sistemática, né, chamada Split Payment, que é um pagamento fracionado. Então, o que acontece? No momento de liquidar uma nota fiscal, que seja, por exemplo, lá de R$120, onde R$20 é o imposto que está embutido que está somado nessa nota, né, num cálculo por fora, na hora dessa liquidação, o fornecedor vai pagar isso. Quem vai receber R$100 na sua conta e o governo vai receber os 20. Então, o imposto já vai direto para o governo na hora da liquidação, seja por um boleto bancário, um PIX, um cartão de crédito ou outra operação financeira que seja abrangida pelo Sistema Financeiro Nacional. Então, já vai direto o imposto lá para o cofre do governo, fica numa espécie de um conta corrente do contribuinte para as compensações com outras operações. E aí, essa é a grande inovação e a pretensão do sistema brasileiro de fazer o ajuste desse imposto e até mesmo a devolução em até 3 dias para o contribuinte. No caso dele ter pago a mais ou ter sido remetido aquele imposto e não deveria ter sido compensado, em até 3 dias se devolve isso para a conta financeira. Isso se devolve de maneira financeira, o dinheiro vai lá para a conta do contribuinte. Mas já tem algumas pessoas falando que vão conseguir fazer isso no mesmo dia. Então veja o tamanho da complexidade disso e a tecnologia que tem que ter para que isso aconteça. O Brasil está preparado para isso? Olha, a gente quer acreditar que sim, porque o Brasil está se colocando, né? Essa discussão já vem de longa data, né? Bastante. E o Brasil está se colocando, então, com todos esses desafios e a gente quer acreditar, pelo que já acompanha de outras sistemáticas, aí, seja na área tributária, no sistema financeiro nacional, que o Brasil tenha condições, sim, de colocar isso para rodar. Evidente que vai ter uma série de adaptações, talvez prorrogue um pouco isso,
abram exceções, como eu já li que essa questão do split pode ser facultativo num primeiro momento e não obrigatório. Então, tudo é uma questão aí de tempo de adaptação e transição. Eu tenho uma curiosidade que está fora da reforma tributária. A gente sempre se queixou de burocratização e até desincentivo ao empreendedorismo. Com essa clareza toda, embora seja um pouquinho ainda complicada para a grande maioria entender, isso poderá surgir ou incentivar novos empreendimentos, ou seja, geração de empregos, na verdade, também. Essa é uma das grandes questões aí e que a gente vê não só o empresário, o empreendedor brasileiro se queixando, como também investidores que olham para o Brasil, estrangeiros, reclamando. Exato. Da complexidade do atual sistema tributário. E certamente, a partir dessa reforma, com ela toda implantada, esse sistema vai ficar mais simples, vai ficar mais claro e vai incentivar novos negócios, principalmente negócios de fora do país, investimentos que vão se encorajar a entrar aqui no país porque vão entender com mais clareza as regras tributárias. Eu vi uma entrevista esses dias de uma pessoa da área de software dizendo que a cada lançamento que é feito, e é de uma empresa internacional, existe toda uma tratativa para entender o impacto no Brasil, dada a complexidade do sistema tributário. Então, a partir do momento que a reforma entra em vigor, nós teremos essa simplificação e certamente vamos atrair novos investimentos de fora também. E para quem está aqui dentro, vai enxergar com muito mais clareza como funciona essa tributação e vai se encorajar, creio eu, a colocar o seu empreendimento aí para rodar. Para encerrar, eu sei que nós teremos outros espaços ainda para discutir essa questão, trazendo, quem sabe, outras pessoas para a discussão e para a mesa para nós conversarmos a respeito disso. Quem sabe até alguém da representação da área pública, como o nosso professor Edson, lá das Ciências Contábeis também, que ótimo, é ligado à área da Prefeitura Municipal. Mas, para encerrar, se tu tivesse que deixar um recado agora, nesse momento, qual seria? Bom, vamos pensar assim no que está mais premente. E pensando que essa transição já começou, eu deixaria um recado para as empresas do Simples Nacional, que elas têm um desafio de olhar para a sua tributação e decidir, e isso é logo, se elas vão continuar no Simples Nacional ou se vão adotar um sistema híbrido de tributação, que é o chamado sistema regular, e pagar esses novos impostos fora do Simples Nacional. Por quê? Essas empresas do Simples, se ficarem totalmente no Simples, não vão transferir créditos para a etapa seguinte. E se elas vendem para empresas que vão revender, isso vai tirar a competitividade porque quem compra quer o crédito. Então, essa é uma tarefa urgente para essas empresas do Simples Nacional, porque se não for feita, se não tiver clareza nesses cálculos, certamente vão perder competitividade. Então, esse é um recado mais urgente para esse grupo de empresas. Ok, muito obrigado, Juliano, novamente pela sua contribuição aqui no Expressão Universitária. Acredito que tenhamos dado pelo menos o pontapé inicial, mas sempre que tiver uma novidade, e certamente serão muitas daqui para frente, vamos tentar dar nossa mínima contribuição ao nosso público, esclarecendo cada vez mais a respeito da reforma tributária. E nós vamos preparar outras pautas para voltarmos à discussão mais adiante. Obrigado mais uma vez, Juliano. Obrigado. E obrigado a vocês aí em casa que semanalmente nos prestigiam aqui no Expressão Universitária. Um grande abraço, até o próximo programa.